E nesse vídeo nós vamos mostrar para você como se resolve uma questão de sistema linear aplicando a propriedade de determinantes. Você vai aprender a resolver um determinante e a achar os valores que estão nas incógnitas do sistema linear. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para não perder nenhuma aula. Então vamos para a questão. Seja o sistema linear dado por x mais y mais z igual a 6, x menos y menos z igual a menos 4, 2x menos y mais z igual a 1, para que admita solução única, os valores de x, y e z são respectivamente. No item A, temos menos 1, 2 e 3. No item B, 1, 3 e menos 2. No item C, 1, 3 e 2. No item D, menos 1, 3 e 2, e no item E, menos 1, menos 3 e menos 2. Para começarmos a resolver essa questão, você vai ter que observar o seguinte: você vai calcular o valor do determinante D. Quem é o determinante D? É exatamente quando nós pegamos os coeficientes que aparecem aqui na frente do x, do y e do z. Na primeira linha nós temos o x valendo 1, o y valendo 1 e o z valendo 1. São os coeficientes que aparecem na frente do x, do y e do z. Então, está anotado aqui em cima. Na segunda linha, nós temos quem é o coeficiente do x? É 1, está anotado. Quem é o coeficiente do y? Menos 1. Quem é o coeficiente do z? Menos 1. Na terceira linha, nós temos coeficiente do x, 2. Coeficiente do y, menos 1. Coeficiente do z, 1. Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o determinante desses coeficientes, ok? Preste bem atenção, vamos aqui. Você vai repetir a primeira coluna aqui fora e a segunda coluna também aqui fora. Vai estar aqui de verde para que você faça uma diferenciação. Então, vamos aqui. Você vai fazer o seguinte: eu vou traçar essa primeira seta aqui e vou multiplicar todos esses números que estão aqui, ok? E vou atribuir o sinal positivo para me fazer o jogo de sinais. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: vamos lá, traçando aqui a seta verde, você tem 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes mais que está aqui embaixo, continua menos 1. Você anota aqui em cima, menos 1. Agora nós vamos traçar a segunda seta, sempre pegando de 3 em 3 elementos, ok? Então vamos aqui. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 com mais dá menos 2. Você anota menos 2 aqui do lado. Vamos agora para a terceira seta. 1 vezes 1 dá 1. Vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 com mais dá menos 1. Você anota menos 1 aqui em cima. Agora nós vamos aqui para o lado esquerdo. Vamos aqui traçar a seta azul, né? Agora para o lado esquerdo. E tudo que ficar para o lado esquerdo nós vamos atribuir o sinal negativo. Então você vem aqui. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Mas não tem que ter o sinal negativo. Então vai ficar menos 1. Você anota aqui menos 1. Vamos agora para a próxima seta. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mas não tem que dar o sinal negativo, então você anota menos 1 aqui do lado. Vamos para a terceira seta. Você vai fazer 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes menos dá mais. Então você anota mais 2. Muito bem. Agora você ficou aqui com a equação, né? E dá para você achar o valor do determinante. Você vai cortar o menos 2 com o mais 2 aqui do lado. E você vai ficar. Você tem quantos menos 1 aqui? Tem exatamente 4. Então você vai somar todos e dar o sinal negativo. Então, menos 4. Você achou que o determinante aqui dessas incógnitas, né? Dos coeficientes das incógnitas é um valor, né? E é menos 4. E esse valor é diferente de zero. Toda vida que acontecer isso, você diz que o sistema tem uma solução única. Perfeito? Se esse valor não desce diferente de zero, ou seja, ele desce igual a zero, você ia dizer que o sistema não tinha solução. Não tinha solução única. Quem é a solução única? É exatamente um valor determinado de x, de y e de z.
que é exatamente o que a questão já disse. Então vamos para o próximo passo. Quem é o próximo passo? É exatamente achar quem é o x, quem é o y e quem é o z. Então nessa primeira parte da aula você aprendeu a seguinte coisa: calcular o valor de um determinante. Como é que você calcula? Você sempre segue esses passos que nós demos aqui. Se você ficou com alguma dúvida, depois você pausa o vídeo, anota e pratica, porque isso não é difícil, né? Isso aqui é apenas trabalhoso. Então vamos aqui. Agora, para você achar o valor de x, você vai fazer o seguinte: nós vamos calcular um determinante que nós vamos chamar ele de dx, ok? Então o que é que você vai fazer? Na coluna que está o coeficiente dos x, você vai trocar exatamente por esses resultados aqui: 6, menos 4 e 1. Ok? Então você vai anotar quem é a coluna que está o x. É a primeira coluna. Então na primeira coluna você vai botar 6, menos 4 e 1. E as demais colunas você vai deixar como está. Então você vai repetir. A coluna 2 vai ficar 1, menos 1 e 1. A coluna 3, 1, menos 1 e 1. E aí você vai calcular o valor desse determinante que nós vamos chamar de dx. Perfeito? Calculando esse valor aqui, fazendo semelhante ao que nós fizemos anteriormente, você vai achar o valor menos 4. Você pode até ficar praticando esse exercício que você vai encontrar menos 4. E aí como é que você vai fazer? Para você achar o valor de x, você vai botar x é igual esse determinante que você achou agora, que nós chamamos de dx, por d, que é o determinante que nós achamos anteriormente, ok? dx você vai dizer que ele é menos 4, que você achou agora, e o d também é menos 4. Então, menos 4 dividido por menos 4 você tem que é igual a 1. Então, o x é igual a 1. Então, aí nós já temos o valor de x. Para nós acharmos o valor de y, nós vamos calcular o determinante de y. O que é o determinante de y? É pegar o determinante inicial e na coluna que tem o y, os coeficientes de y, nós vamos substituir por esse resultado que está aqui, que é 6, menos 4 e 1. Sempre fazendo assim. Então, vamos fazer aqui. A primeira coluna ficou igual, né, ao que era anteriormente, que é 1, 1 e 2, que é exatamente os coeficientes de x. Na segunda coluna, onde é para me anotar os coeficientes de y, eu vou anotar 6, menos 4 e 1. E os coeficientes de z eu vou manter, vai ficar 1, menos 1 e 1. Perfeito. De semelhante modo, como eu ensinei no início, você vai calcular esse determinante e você vai achar que ele é menos 12. Para você achar o y, você vai pegar esse determinante y, que você achou agora, e vai dividir pelo determinante inicial que nós achamos. Então você vai pegar menos 12 dividido por menos 4, você tira que o y é igual a 3. Perfeito? E agora por último, para achar o valor de z, você vai pegar o determinante. Nos coeficientes de z, na terceira coluna, você vai substituir por 6, menos 4 e 1. Então vai ficar o seguinte: a primeira coluna é os coeficientes de x, como tem, sem alteração, vai ficar 1, 1 e 2. Na segunda coluna, os coeficientes de y, sem alteração, vai ficar 1, menos 1 e menos 1. E na terceira coluna, onde é o z que você quer achar, você vai substituir por 6, menos 4 e 1. Você vai calcular esse determinante, como foi ensinado no início do vídeo, e vai achar que ele dá menos 8. Então quem é o z? O z é o dz dividido por d. Quem é o dz? O dz é menos 8, que nós achamos agora, e o d é o determinante inicial que nós achamos, que era menos 4. Menos 8 dividido por menos 4, nós temos que z é igual a 2. Então a solução da questão é x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 2. E o item que você marca é o item C. Se você ficou com alguma dúvida em algum passo, pode deixar nos comentários que nós te ajudamos. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para que você não perca as próximas aulas, os próximos vídeos que são publicados diariamente. Até a próxima!